mensagem perguntando se, porventura, né, tinha dado problema, mas é que, na verdade, a aula passada ficou mais condensada. O Gilbert fez uma aula não de 1h30. Ele tinha problemas com a internet na unidade dele, e aí a aula ficou num tempo menor, tá? Então, por isso que alguns entraram atrasados e não viram a turma no grupo. E aí também a gente teve esse problema com a gravação. Então, para não dar problema para ninguém, a gente combinou que todo mundo vai ter presença da aula passada, tá bom? No mais, é só isso mesmo. Então, uma boa aula para todo mundo aí. E hoje é com o Otávio novamente. Oi, pessoal. Tá dando para me ouvir? Tá claro? Eu vou só entrar no celular também, tá? Para eu poder ir lendo o chat. Peraí que eu estou entrando. Boa noite a todos, né? Peraí. Tem que fazer um negócio. Pessoal, eu falo boa noite, né? Boa tarde, né? Já está escurecendo. Seguinte. Hoje, tá gravando, né, Ana Paula? Tá gravando, pessoal? Deu uma mensagem que estava gravando. Tá, então tá gravando. Tá. É que tem umas pessoas que não têm compatibilidade com a gravação e aí eu tenho que ficar confirmando, mudou a regra. E aí, toda vez que acontece isso, se eu não confirmar, não começa a gravar, tá? Seguinte, pessoal, hoje a gente vai falar do quinto grupo de assuntos, grupo de habilidades, que é o de medidas, tá? Eu vou fazer hoje uma aula mais livre para eu poder falar dos assuntos a respeito de medidas, tá? E eu noto que o assunto de medidas é um assunto extremamente complexo no ensino da matemática, porque o assunto de medidas, ele serve para a física, tá? Então, você ensina medidas para física, você ensina medidas para química, você ensina medidas para biologia, e você usa muito mais medidas em física, química e biologia do que propriamente em matemática, tá? E o jeito que eu vou abordar aqui, eu não quero fazer um jeito muito teórico, mas eu quero mostrar como que a gente faz conversões de medidas de uma forma didática e interessante, sem complicar muito. Primeira coisa, a gente precisa saber diferenciar, explicar para os alunos a diferença de unidade de medida e a diferença de grandeza. Grandeza não é a mesma coisa do que a unidade de medida. Eu, antes de explicar isso, eu faço uma explicação falando que existe medir e contar. Por exemplo, eu conto quantas carteiras tem aqui na sala, eu conto quantas pessoas tem na live, mas eu não conto a quantidade de água que está numa garrafinha. Eu pego uma garrafinha e mostro para o aluno. Conta quanta água tem aqui. Eu não conto a distância de um lugar ao outro. Eu não conto quanto tempo dura uma aula. Eu não conto quanta energia passou pela tomada. O que eu não consigo contar, eu faço uma medida. E cada medida depende de um padrão. É importante mostrar isso para os alunos. Pegar, para ele entender que é contar e medir. E a medida, ela é arbitrária. A gente não pode já começar falando, medida tal. Para o aluno entender que a medida é arbitrária, a medida é inventada. O metro foi inventado em 1870 na França. Não existia metro. O metro é novo, 1870. O Teorema de Pitágoras é de 500 anos antes de Cristo, com o formato atual, mas já era conhecido na Babilônia. O metro é uma invenção, é um padrão que foi criado para ser 10.000 avos do Equador ao Polo Norte do meridiano de Greenwich, você divide em 10.000, isso seria o metro. O metro é uma criação, é uma invenção. E é bem interessante contar para os alunos, falar das partes do corpo do rei, da polegada, da jarda. Os alunos costumam interagir bastante quando você vai explicar o que é medida. E as primeiras medidas que a gente ensina para os alunos
A primeira grandeza é o comprimento, e a unidade, uma das unidades de medida é o metro. Tem várias outras. Metro, polegada, jarda, légua, o côvado, que aparece na Bíblia, o côvado é uma unidade de medida. Tem outras unidades de medida, como o ano-luz. O ano-luz é uma unidade de medida de comprimento. Ou o angstrom, que era uma unidade antiga de medir tamanhos atômicos. Então, unidades de medida são de comprimento. A mais famosa é o metro, mas não é a única, tá? Comprimento tem vários nomes, né? Pode ser comprimento, distância, espaço percorrido, altura, profundidade, largura, mas a grandeza é uma só, tá? E essa grandeza geralmente é medida em metro. O metro é a unidade padrão, que a gente chama de SI. É a unidade do sistema internacional. Mas, por quê? Porque foi combinado que essa seria a unidade padrão, é inventada, tá? A segunda grandeza que a gente estuda para as crianças é massa. E massa é medida em quilogramas. Meio complicado explicar que o quilograma é uma unidade de massa, é uma unidade padrão, né? Eu mesmo me conformei. Por que não é o grama? A gente pode colocar como grama o principal para as crianças, depois explicar que o padrão é quilograma e por quê. A unidade de massa, eu não vou pôr SI aqui não, tá? Vou tirar o SI para pôr o grama mesmo, tá? Pôr o grama. O grama, tá? Menino. O grama é menino. É o grama. A grama é o capim, tá? O grama. É importante a gente falar direitinho. O grama e não a grama. Tem outras medidas de massa, como, por exemplo, a tonelada, a arroba, quilate, são outras unidades de medida de massa. Tá? A libra e a onça, que são medidas do sistema imperial inglês. Depois vocês dão uma olhada aí, sistema imperial inglês. Interessante falar dele. A outra unidade de medida que a gente estuda, logo no começo, é capacidade. E eu tirei SI por causa dela, que é a capacidade em litros. Tá? O que é capacidade? É a mesma coisa que volume, só que num conceito diferente. Capacidade é o tanto que cabe dentro. Então, é importante explicar para o aluno que capacidade e volume é a mesma coisa, de forma que eu posso medir tanto em litros quanto em metros cúbicos. Tá ficando som, pessoal? Vocês estão com problema no som? Tá tranquilo, Otávio. Tá, certo. Então, Hélio, deve ser no seu microfone, tá? Aí, temos a unidade também de área. Depois, capacidade. Primeiro, talvez, área seria interessante vir. Primeiro, acho que é mais fácil falar de litros primeiro, depois para falar de metros cúbicos, e a área em metros quadrados. Só que não são só essas medidas que a gente estuda, tá? Uma outra medida muito importante é a medida de tempo. O segundo, hora, século, década, semana, quinzena, biênio, quinquênio. Medida de tempo, vocês podem falar um monte de coisa. Outra medida, isso aqui são as mais usadas, mas outra grandeza que a gente estuda é a grandeza de temperatura. Tem um áudio ligado, de uma das Ana Paulas. A temperatura é em graus Celsius, por exemplo, mas tem também graus Fahrenheit, Kelvin, tem graus Rankine, Reaumur, tem outras unidades, tá? Você pode ir variando, pode falar unidade de velocidade, que é o metro por segundo. Você pode falar unidade de densidade, que é, por exemplo, o quilograma por litro, e assim infinitamente, tá?
Então, eu fiz esse inicial porque é muito importante falar para o aluno que várias coisas podem ser medidas. Por exemplo, você pode até falar para ele, ó, energia elétrica. Energia elétrica medida em quilowatts-hora. Para o aluno entender claramente o que é grandeza e o que é unidade de medida. Eu falo para vocês, não é um desafio tão grande o aluno entender isso aqui, tá? Saber diferenciar grandeza, é o que está sendo medido, e unidade de medida, que é o padrão que está sendo utilizado. Se o aluno não sabe a diferença de grandeza e unidade de medida, ele pode ter algum obstáculo epistemológico, ou seja, ele pode, no futuro, não conseguir compreender alguns assuntos. Eu estou aqui numa sala de aula de Salatiel, estou vendo uma coisa, tem um eco muito grande, isso me incomoda bastante, um eco gigante, e era tão bom antes da reforma, por isso que o som está me incomodando um pouco, porque está um eco, ó, eco, não sei, não vou ouvir, muito ruim, certo? Então, beleza. Então, a diferença de grandeza e unidade de medida é importante, e tem uma outra coisa, que é o instrumento de medida. Tá? Eu faço uma coisa muito legal quando eu vou ensinar a medida, que eu comprei, eu devia ter trazido hoje, eu comprei uma trena, eu comprei uma régua, uma fita métrica, um paquímetro e um metro carpinteiro. Vários instrumentos de medida. Eu vou mostrando para o aluno, ó, isso aqui é uma trena, é baratinho. Ó, isso aqui é uma fita métrica. Ó, isso aqui é o metro carpinteiro. Eu arrumei com os alunos, um aluno, um odômetro de carro. Eu levo o aluno e o aluno fala, o que mais que dá para medir distância? Ah, o carro. Aí eu falo, vou tirar um carro daqui. Eu mostro para o aluno o odômetro. Então, falar de instrumento de medida também é uma coisa interessante, tá? Explicar o que é grandeza, o que é unidade de medida e o que é instrumento de medida, certo? Eu tenho algumas aulas bem interessantes sobre isso, que eu faço na prática, eu vou mostrando para os alunos a respeito disso. É bem interessante você fazer essa abordagem. Eu estou meio incomodado com o barulho aqui. Muito ruim a acústica da sala aqui. Alguma pergunta ou comentário sobre essa parte? A diferença de grandeza e unidade de medida? Compreender a diferença entre uma coisa e outra? Bom, você tem muitas unidades. Geralmente eu faço uma historinha para os alunos, sabe? Eu vou contando uma historinha toda bonitinha. Então, essa aula costuma, a primeira aula, ser bem interessante. O problema são as aulas seguintes, tá? Que vai ficando mais técnico. Eu preciso ir ao banheiro, pessoal. Vocês esperam, eu bebi muita água, minha bexiga acho que não está boa. Aguenta aí. Ana Paula, quer ir falando alguma coisa? Peraí que não. Pessoal, vocês estão conseguindo fazer as atividades? Vão colocando aí no chat, fazendo favor, para a gente saber, né, se está tendo bastante dúvida, se as atividades estão sendo tranquilas. Acho que é uma forma também da gente identificar aí as demandas de vocês. E, de novo, eu reforço, tanto o Gigi quanto o Otávio estão à disposição para ajudar na resolução dessas atividades. A Lília colocou que não tem ainda tempo para fazer, né? É muita coisa que a gente acaba se comprometendo, né, gente? A gente sabe que não é fácil. Mas, por outro lado, na própria ementa a gente buscou, né, fazer esse formato de algumas aulas online, algumas aulas que poderiam ser assíncronas, tá dando eco? Consegue tirar aí, para não dar eco? Mandar mensagem aqui. E, ao mesmo tempo, um espaço, né, dentro dessa formação para fazer essas atividades. Então, seria interessante, né? Alguns já iniciaram, deixa eu ver. Nossa, pessoal, essa acústica dessa sala, tá?
Eu vou tentar sair e mudar de lugar, porque não está dando, está me incomodando muito a acústica. Não, não é o eco. O eco é da sala. A sala é muito ruim. Eu acho que isso afeta a qualidade da aula. Deus me livre, essa sala era boa antes da reforma. Destruíram a sala na reforma. A reforma acabou com a sala, que antes era forro. Não entendi por que tiraram forro e puseram laje. Tem vantagem nenhuma, não. Eu vou para a biblioteca, que lá a acústica é melhor. Olha, até aliviei. Agora eu fico pensando, viu? Pessoal aí do Prá, a Ana Paula, não sei se tem mais gente aí do Prá, não sei se o Gilbert tá aí. Eu acho que eu não vou aguentar dar aula naquele lugar quando voltar, não. Não percebi que era tão ruim. Culpa da Jaqueline. Mas já tem o tema da dança. Ô, Jaqueline, eu posso usar a biblioteca ou você tá usando? Eles estão lá. Tem aluno aqui. Eles estão terminando o painel. Porque eu precisava de um lugar para dar aula. Né, Sarah Tiffany? Estou procurando lugar, pessoal. Porque aqui na escola é difícil, não tem um lugar determinado. Gisele, você não quer ir para a tua sala para usar essa? Tem gente ali? Eu esqueci a chave hoje. Eu posso dar aula aqui? Não vai te atrapalhar? Então vai atrapalhar. Eu preciso arrumar, porque não dá para dar aula naquela sala. Hã? Aí pode. Não vai atrapalhar a Regiane? Gente, não sai da aula não, gente. Espera mais um pouquinho aí. Aproveita para pegar uma água. Não tem condição de dar aula naquela sala. Eu tô achando que eu vou ficar doente quando eu tiver que voltar, se eu tiver que dar aula naquele lugar. Né? Horrível! Não dá, não dá. Tá me incomodando. Eu tava me incomodando, pessoal. Me desculpe. Isso afeta muito a qualidade. Ó, tá todo mundo... Vocês estão online e estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Voltei. Dei uma volta pela escola inteira para vir no primeiro lugar mais perto de onde que eu estava trabalhando antes. Então, é importante existir uma medida padrão, certo? Só que o que acontecia no sistema... Vou ter que abrir uma outra página. O que acontecia no sistema imperial inglês? Deixa eu fazer aqui, começar de novo. Vou falar da unidade de comprimento, mas isso vale para todas as outras unidades, tá? Então, existe um sistema de unidade de medida chamado sistema imperial inglês, tá? Esse sistema imperial inglês, vou falar da unidade de medida de comprimento, mas é interessante vocês olharem as outras medidas, tá? Sistema imperial inglês. No sistema imperial inglês, tem uma unidade chamada polegada. Então, uma polegada é uma unidade que mede aproximadamente 2,54 centímetros. Aí, um pé, é uma unidade de medida equivalente a 3 polegadas, né? Um pé é 12 polegadas. Um pé é 12 polegadas. Pensa comigo. Você já deve ter ouvido falar tantos pés de altitude, entendeu? Você deve ter usado a ideia do pé também no futebol americano. Então, o pé é uma unidade de medida do sistema imperial inglês. Ainda é muito usado nos Estados Unidos. Na prática, essa unidade de medida um pé. Um pé é 12 polegadas. E uma jarda é igual a 3 pés. Vocês perceberam que esse sistema é muito confuso? Mas por quê? Qual a ideia disso? A polegada é o tamanho do polegar do rei Henrique VIII. O pé é o tamanho do pé do rei Henrique VIII. E uma jarda, ele estica o nariz, o dedo aqui, é da ponta do nariz até a ponta do dedo.
Esse sistema é muito ruim. E esse sistema não permite fazer cálculos de conversões com muita facilidade. Porque, olha só, para você passar de jarda por polegada, você tem que multiplicar por 36. Então, é interessante mostrar para os alunos que o sistema imperial inglês é ruim porque ele não é decimal. Ele não é um sistema decimal. Não é um sistema decimal. E até interessante, se você pegar e olhar, por exemplo, olha para você ver, você pegar lá na NBA, deixa eu pôr na Google aqui, ó, altura, jogadores, NBA. Se você pegar a altura de jogadores e catar umas imagens aqui para olhar, vamos ver se eu vou achar fácil. Você vai achar que a altura deles não está medida em... eu teria que pôr em inglês, né? Vamos colocar... vamos ver. Olha o jeito, olha aqui, achei. Dá uma olhada. Sabe o que significa essas alturas aqui? 6/0, 6/2, 6/3. Olha outros aqui para ver que interessante. Ó, tem um 5/11, tem um 5/10. Você já viram esses números nos jogadores? O que é essa medida? Esse primeiro número, 7, 6, com um tracinho, significa a quantidade de pés de altura que eles têm. E o número com 2 tracinhos é a quantidade de polegadas. Então, esse jogador mais alto aí tem 7 pés e 6 polegadas. Essa é uma medida muito ruim, né? Essa é uma medida ruim. Por quê? Porque para você transformar 7 pés em polegada, esse cara aqui, se eu quiser comparar, ó, ele vai ter 7 vezes 12, que é 84, mais 6, ele tem 90 polegadas. Não é fácil fazer conversão de unidade medida. Então, por exemplo, se você tiver a unidade, é errado escrever assim, tá? Assim é errado, tá? Não pode fazer isso aqui. Isso aqui é só para medida de ângulo, tá? É errado. As pessoas fazem. Escrever corretamente a unidade de medida é um problema tão sério que tem gente que tem toque com isso. Mas vamos escrever do jeito certo. Então, 6 pés, 7 pés, ou FT, que é o símbolo de pé, e 6 polegadas. Isso daqui, se eu quiser transformar em polegada, eu vou ter que fazer 7 vezes 12 e somar 6, que é 84, mais 6, 90 polegadas. Então, isso aqui é 90 polegadas. Vocês perceberam? Não é uma tarefa tão simples. Não é uma tarefa tão simples. Porque os cálculos não são tão imediatos. Então, não é um sistema muito bom. Além de gerar muita confusão e ser variado para cada parte do mundo. E o sistema imperial inglês é tão bagunçado que aquela altura J.K. Rowling tira um sarro muito bom dele no primeiro livro do Harry Potter. Ela fala que um galeão é igual a 17 ciclos, que é igual a 19 nukes. Porque é meio ilógico se dividir moeda em 17 partes e essa 17 partes se divide em 19 partes. Ela fala isso, ó. Um galeão é 17 ciclo é 19 nukes. Uma coisa mais ou menos assim. Porque isso é absurdo, não faz o menor sentido. A divisão de moedas no sistema imperial inglês é feito dessa forma. O sistema inglês, eles dividem a libra em pence, em shilling, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, vale a pena vocês olharem o sistema imperial inglês e dar alguns exercícios disso para os alunos, para eles terem consciência de como o nosso sistema é bom, percebendo que esse sistema é ruim. E essa comparação é importante porque ele é objetivamente ruim. Não é uma opinião que o sistema é ruim. O sistema é realmente pior. Claro que por motivos culturais ele ainda é usado, porque para o sistema prático ele não tem nenhum sentido. E é interessante, só uma curiosidade para vocês, tem uma unidade de volume do sistema imperial inglês
que até 20 anos atrás era traduzido como pinto, entendeu? E é muito estranho, você vê nos livros, converta pintos em quartos, entendeu? E hoje eles transformaram o pinto em quatrilho. Depois vocês veem uma coisa interessante. O Khan Academy não quis traduzir pinto como pinto e inventaram o quatrilho, tá? Isso até é uma curiosidade que vocês vão ver do sistema imperial inglês em materiais mais antigos, traduzido como pinto, e depois do Khan Academy como quatrilho. Bom, para combater o sistema imperial inglês, foi criado o sistema métrico decimal. E esse sistema métrico decimal, ele é muito mais útil, porque ele permite contas com muito mais facilidade. Ele permite que você bata o olho e consiga fazer transformações. Ele foi criado na França em 1870, tá? Com base em potências de 10. França, 1870. Então, o que eles inventaram? Olha só, em lugar dessa bagunça aqui, vamos colocar aqui no centímetro, depois a gente tem. Eu tenho 1 centímetro. 10 centímetros é 1 decímetro. E 1 decímetro e 10 decímetros é 1 metro. Tem só um exemplo, eu vou falar de outras unidades. Vocês pensarem em mim, aqui é muito mais fácil, certo? Se eu falar que o cara lá tem 1 metro e 70 centímetros, ele tem 170 centímetros. Não precisou fazer conta nenhuma. Percebe a vantagem do sistema métrico decimal sobre o sistema imperial inglês? O sistema imperial inglês você tem que fazer conta. O sistema métrico decimal usa do fato das potências de 10 ser facilmente convertidas. Isso é importante para os alunos entenderem que esse sistema foi criado de uma forma artificial para nos beneficiar. Diferente daquele sistema que a J.K. Rowling tirou um sarro, entendeu? Que é o sistema imperial inglês, o nosso sistema é muito vantajoso. Tá? Se você assistir Breaking Bad, você vê que o cara está vendendo droga em libras e onças. Libras e onças, se eu não me engano, uma libra é 12 onças, sei lá, 16 onças. Nem é igual às conversões de polegada. Quer ver? Vamos colocar lá, libra e onça. Libra. Tem até uma charge do Calvin tirando sarro. Libra e onça. Ó, uma libra é 16 onças. Certo? Então, não é simples. Porque, olha só, um pé é 10 polegadas. Na hora que você muda para a unidade de massa, que é a libra, uma libra é 16 onças. Entende? Bagunçou tudo. Bagunçou tudo. Não é um sistema prático, porque no nosso sistema, qualquer unidade de medida, seja o metro, o grama, o litro, o watt, o joule, é tudo a mesma forma de conversão, que eu vou explicar para você. A menos que seja uma unidade derivada, depois eu mostro. E é interessante vocês olharem que aqui, olha que interessante, isso aqui tem no Google, né? Eu coloquei libra e onça, apareceu isso aqui, tinha esquecido. É legal mostrar isso para os alunos, liga no DataShow e mostra para eles. Olha aqui, ó, unidades de medidas de massa, tonelada métrica, quilograma, grama, miligrama, micrograma, tal, e as unidades de medida, a conversão de uma na outra. E aqui tem de comprimento também, olha só. 1 metro é 100 centímetros, né? Mas se eu colocar um pé e uma polegada, olha ali que bagunçado fica. Aqui tem várias medidas, olha. Quilômetro, milha náutica, nanômetro, polegada, e tem poucas ainda, tá? Aqui só tem as medidas do sistema métrico decimal e do sistema inglês, tá? Olha aqui, medida de volume. Ali aqui, vamos ver o que eles colocam, ó. Então tem, ó, o galão, o quarto, ó, eles traduziram como pintar, entendeu? Então tem as unidades de medida, certo? Mas olha, por exemplo, um galão, cadê um galão? Galão imperial e um quarto imperial. Um galão imperial e um quarto imperial, 4. Tá traduzido como pinto mesmo. Um galão imperial é 8 pintos imperiais. Então, as unidades de medida
são bagunçadas. Não existe um padrão de conversão de unidade de medida, tá? Então, a gente criou um sistema métrico decimal com base em prefixos. Então, na frente da unidade, eu vou colocar letrinhas para dizer esses prefixos. Então, se eu colocar um D minúsculo com A e o símbolo chama deca, eu estou multiplicando por 10. Então, eu posso falar decagrama, decâmetro, decalitro, decawatts. Pôs um DA na frente da unidade de medida, multiplicou por 10, certo? Claro que tem que explicar para o aluno que isso não tem utilidade necessariamente prática. Seria ridículo você pegar e falar: minha casa aqui tem 2 decâmetros de frente. Não faz sentido. Você precisa falar numa linguagem mais acessível. Mas o DA significa deca para o sistema ser decimal. No livro do Monteiro Lobato, Aritmética da Emília, a Emília explica, a Emília, no Monteiro Lobato, que não era professor de matemática, explica que essas unidades não são para uso prático, só para o sistema ser decimal. Mas algumas pegaram, vocês vão ver. O H é o hecto. Hecto. Multiplica por 100. O K minúsculo é o quilo, que é o mais usado. A gente fala muita coisa. Quilocaloria, quilowatt, kilojoule, quilômetro, quilolitro, quilograma. E no Instagram, no TikTok, você olha o TikTok aqui da personalidade. O que significa esse K na frente? 1000 seguidores. Então, você pode usar um exemplo lá do TikTok. Ó, o que significa o K? Olha aqui meu celular. Pega lá o nome de um influencer. Tantos K seguidores. Ah, que legal. Entendeu? Eu até mostrei, tem um aluno de Nova Resende, que era meu aluno, ele tinha 300K no Instagram. E outros alunos falam, ele tem 300K, eu tenho 300. Então, isso são chamados os múltiplos. São os múltiplos. Só que são as unidades que são maiores. Existe também os submúltiplos. Os submúltiplos são aqueles... Eu cortando L, estou ficando louco. Os submúltiplos é quando eu faço divisão. Então, Dzinho minúsculo sem o A significa desce. Desce, eu estou dividindo por 10. C significa cente, eu estou dividindo por 100. E M significa mili, eu estou dividindo por 1000. Agora, veja bem, meus amigos. Essas unidades aqui são as mais importantes para ensino, mas tem muito mais, tá? Quando você começa a falar delas na sala, tá? Você pode dar vários exemplos. Você pode associar ela a número, a potências de 10. Ó. Essa aqui é associada a 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3. Pode falar um monte de coisa, dar exemplo, dar exercício, colocar situações, medidas inusitadas, tipo quilocaloria, quilojoule, para eles calcularem. Aproveitar a matéria de notação científica para falar disso, mas não são só essas unidades que existem outras. Eu vou falar as mais importantes que eu acho que compensa falar na sala de aula. Pergunta para os alunos. K é vezes 1000. O que seria vezes 1 milhão? Olha, toda sala alguém fala. Professor, lá no perfil do Neymar tem um M. E o M significa milhão. É verdade. É um M maiúsculo. Não pode ser o M minúsculo. Esse M maiúsculo é o mega. O mega é 1 milhão. Então, alguns alunos já vão começar kilobyte, megabyte. Então, vezes 1 bilhão é o giga? Exatamente. Vezes 1 bilhão é giga. A gente que tem computador sabe. Já vai, meu pendrive tem não sei quantos gigas. O giga é um G, você vai multiplicar a unidade por 1 milhão. E é legal você colocar na aula de notação científica sobre gigawatt, que é produção de energia de uma usina, é colocada em gigawatt. Um giga é uma unidade de medida interessante.
E depois do giga, o tera. Com certeza, vocês vão ter alunos que vão saber isso daqui e vão falar para você quais são as unidades de medida. É claro que você explica isso para o aluno entender esses prefixos, tá? Que foram criados lá na França, em 1870. Eles são inventados. E os submúltiplos também. Do milli vem para o micro, né? Esse M perninha é o micro. E eu juro para vocês, é dividido por 1 milhão. Que tem aluno que chuta dividido por 1 bilhão e descobre que é o nano. Não tem a nanotecnologia? Então, dividido por 1 bilhão é o nano, tá? Então, é legal passar essas coisas para os alunos, mostrar essas unidades. Eles costumam gostar muito dessa aula, se você fizer ela bonitinha, com boa explicação. Acho que eu estou cansado e online é diferente. Quando eu estou olhando cara a cara para os alunos, costumo fazer bem melhor isso aqui. Tá? E hoje, sabe, é um dia que eu não estou... Eu estou exausto e com fome, então não expliquei direito para vocês, não. Mas é legal colocar esse panorama aqui para os alunos perceber a conexão disso aqui com a realidade. E quando ele vê um colega sabendo os nomes, fica legal. É legal associar com esses exemplos que eu estou dando. E vocês inventam outros também. Falar do K lá do Instagram, do TikTok, do M, dos megabytes, o gigabyte, micro e nano, você pode falar do microchip e nanochip. Então, você vai puxando o assunto com os alunos e eles vão te falando muita coisa. E aqui mostra uma coisa importante. Olha a letra M. Se for maiúsculo, é mega. Se for minúsculo, é milli. E é muito diferente uma letra da outra. Unidade de medida, você tem que escrever direitinho, segundo o padrão, para não errar na unidade, tá? Tem um texto que foi publicado lá nos anos 60, que eu sempre repito, que fala sobre, eu vou ver se eu mando lá no grupo, sobre regras importantes de unidade de medida. Porque, por exemplo, esse dia um bom aluno escreveu assim: professor, como é que eu faço esse exercício? Está escrito, está certo? Está errado, né? O correto é faço. E tem um aluno que falou: professor, posso ir na aula mandando no WhatsApp? Não, o correto é posso. Posso aqui é o de Caldas, né? Esse posso do cedilha é o posso de Caldas. Então, não está certo escrever assim. Escrever a unidade de medida é errado também. É o mesmo, exatamente o mesmo erro ortográfico é você escrever com a unidade de medida errada. E eu vejo, inclusive, professores. Nossa, eu não estava vendo o chat. Eu estava vendo professores cometendo esse erro. Então, tem toda uma norma de escrita. Por exemplo, o metro é um M minúsculo. O metro é só um M minúsculo. Escrever MTS está errado. Escrever metros no plural está errado. Escrever M maiúsculo está errado. Escrever M com pontinho está errado. Todas maneiras erradas de escrever metro. Não pode. Escrever metro, diferente de um M, é errado, tá? Só pode escrever desse jeito. Um M minúsculo sem um pontinho. Vocês podem pesquisar sobre isso. Tem padrões sobre isso, de todas as unidades de medida. Entendeu? Quilômetro é um K e um M minúsculo. Não pode ser um K maiúsculo e M minúsculo. Não pode ser KMS, não pode. Tem que tomar muito cuidado com a escrita da unidade de medida. Por exemplo, metro por segundo é assim. Agora, quilowatt-hora não tem a barra. Não é quilowatt por hora. Isso aqui está errado. Quilômetro por hora é. Eu já vou falar do litro. O litro é polêmico, é. Então, aqui é quilowatt barra hora. Está errado. Por quê? Porque quilowatt-hora é 1 quilowatt vezes 1 hora. E metro por segundo é metro vezes segundo. Tá? Do litro eu vou falar daqui a pouco, mas só complementando isso aqui,
tem que observar esse W é maiúsculo, tá? No quilowatt-hora, só o W é maiúsculo. É que K maiúsculo, minúsculo, é tudo parecido. Mas é o K minúsculo, o W maiúsculo e o H minúsculo, tá? Então, tem que saber o jeito que escreve para não cometer erros ortográficos. Medida de hora, tá? Você até pode escrever assim, 7 horas e 30 minutos. Ok, mas não é o ideal, tá? Isso aqui é a medida do relógio. O correto é 7 horas e 30 ou 7 horas e 30 minutos, certo? Isso aqui é uma barbaridade. 7 horas e 30 M. 7,30 horas é também errado. 7 horas e 30 minutos também está errado, porque hora não tem plural, tá? Esse aqui é minimamente tolerável, tá? Você vai marcar horário, você colocar ali, talvez é o mesmo relógio digital, isso aqui é tolerado, mas os outros ali intoleráveis, tá? O que eu mais vejo é cometer erro em cartaz de hora, e juro para vocês, dói em mim, dói. Pode ter mais gente que dói quando você vê escrito unidade de medida errada, dói. Nossa Senhora. É convite de festa de escola com escrito errado o horário, entendeu? Sabe? Isso aqui eu até tolero, esse que eu coloquei, 7h30, mas escrever 7HS, tem coisas piores, tá? Outra coisa é não usar isso aqui, ó, para minuto. Tá? Isso aqui tá errado. Você escreve 6 minutos. Esse minuto aqui tá certo se for para grau, não para hora. O litro é polêmico, tá? Porque o litro, na realidade, o símbolo do litro seria um L minúsculo, tá? Eu nem consigo desenhar um L minúsculo. O símbolo do litro seria um L minúsculo. Se você digitar um L minúsculo para o litro, vai estar certo, tá? Se você digitar um L minúsculo, vai estar certo. Então, por exemplo, 20 L. L assim, tá certo. Desse jeito tá certo, mas é muito feio, né? Então, aí o PAC, que é uma Associação Internacional de Químicos, admite escrever assim, o L maiúsculo. Eu acho melhor. Apesar de estar em muitos livros, isso aqui é considerado errado, tá? Mas eu, Otávio, ainda uso isso, porque é resquício de livro didático, então é polêmico, tá? O L é polêmico. De tal forma, isso aqui, ainda que seja minimamente tolerado, não é tolerado LTS, pelo amor de Deus, tá? Não é tolerado. O litro é bem complicado, tá? Mais polêmico. Eu recomendo que use esse, tá? Um L maiúsculo. E o litro, diferente das pessoas sabem, é uma unidade aceita no SI, que o litro é a mesma coisa que um decímetro cúbico, tá? Então é importante fazer a escrita correta. Bom, para fazer conversão de unidade, funciona tem um jeito bem simples. Você faz uma tabela, um dos jeitos, tá? Um dos jeitos é raciocinar, tá? 4,6 quilômetros. Como é que eu passo para metro? Olha, K vale 1.000, né? Então, 4,6 vezes 1.000 metros. Simples assim. Isso com unidade padrão, tá? É um pouco diferente se for metro quadrado. Depois me lembra de falar se eu esquecer. São 4.600 metros, tá? 3.200 centímetros para metro. Então, você pode transformar centímetro em divisão por 100. Eu vou pôr assim, 1 centésimo de metro, né? Cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros, 32 metros. Claro que na prática, você ensina um aluno caso por caso, exemplo por exemplo, de coisas mais fáceis. Mas, ó, o K é 1.000. E o CM o C é 1 centésimo. Estou usando aqui, não consegui usar a outra sala, viu? Foi meio susto. Mas eu vou... É que eu fui muito em cima da hora. Né? Então, isso é um dos jeitos de converter, tá? É claro que quilômetro para metro multiplica por 1.000, o contrário divide por 1.000. Você vai explicando esse tipo de coisa. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto,
é interessante ensinar a tabelinha para os alunos. Como que eu faço uma tabela de conversão? Eu faço a seguinte estratégia. Isso vale para metro, para litro, para grama, e para outras unidades também. No meio, eu vou pôr a unidade básica, que é o metro. E aqui, eu vou pôr os prefixos, os principais prefixos, tá? E eu vou usar um truquezinho para decorar eles, que foram os alunos aí de Nova Resende que me ensinaram, tá? Ó, KH, dá dor de cabeça mesmo. Então, olha, KH, dá dor de cabeça mesmo. Então, esse é um jeito de decorar essa tabelinha. KH dá dor de cabeça mesmo. Aí, se o aluno for colocar a unidade, tem que explicar as regras, tem um monte de exceção. Então, aqui está em quilômetro, uma vírgula vai ficar no quilômetro. Então, 4,6. Eu quero para metro, então a vírgula vai arrastar para o metro. Eu vou completar com 0 ali. Então, se eu quiser em metro, 4.600 metros, porque eu arrastei a vírgula daqui para lá. 3.200 centímetros. Não tem vírgula, então a unidade eu ponho no centímetro. E vou escrever no número. Eu quero para metro, põe a vírgula no metro. Tá? Usar essa tabela é interessante. Tá? É decoreba, não vou discordar que é decoreba. É decoreba, sim. Tá? Não é um negócio que eu vou falar que é assim, tal. Mas é interessante você fazer essa tabela para o aluno. É interessante até porque eles vão prestar atenção na hora que você falar cagada, dor de cabeça mesmo. Professor, eles vão gostar. Eles vão prestar atenção. Daí, se for criança do 6º ano, eles racham e rir. Entendeu? Que o ensino médio meio que não dá bola. E é interessante que você mostra essas relações para os alunos. Tem que tomar cuidado. Essa tabela não vale para unidades compostas. Metro quadrado e metro cúbico, sem pôr mais de um número por casinha. Por quê? Vamos lá. Muita gente pode pensar assim, 1 quilograma são 1.000 gramas. 1 quilolitro são 1.000 litros. 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, 1 quilômetro quadrado vai ser 1.000 metros? Não. 1 quilômetro quadrado não é unidade básica. Então, 1 quilômetro quadrado é 1.000 metros ao quadrado. Então, 1 quilômetro quadrado é 1 milhão de metros quadrados. Só para a gente entender, eu tenho um lado de 1 quilômetro por 1 quilômetro. Concorda que esse quadrado de área é 1 quilômetro por 1 quilômetro? A área, isso é 1 quilômetro quadrado, é um quadrado de lado de 1 quilômetro. A área disso aqui é o quê? É 1 quilômetro vezes 1 quilômetro. E vocês que sabem fazer continha de potência e de álgebra, 1 vezes 1, 1. Quilômetro vezes quilômetro, quilômetro quadrado. Igual polinômios. Se fosse 1.000 metros vezes 1.000 metros, que é a mesma coisa, 1.000 vezes 1.000, 1 milhão. M vezes M, M ao quadrado. Então, com unidade que não é básica, vocês têm que tomar muito cuidado para fazer conversão. Muito cuidado. E entre os cuidados, por exemplo, exemplo de cuidados. Por exemplo, 1 quilograma por litro é exatamente a mesma coisa que 1 grama por centímetro cúbico. Não dá para você pensar que todas as conversões são automáticas, tá? Então, um exemplo de cuidado, entendeu? Então, não dá para converter fácil, tá? Não é simplesmente sair igual louco fazendo conta. Tem que prestar atenção nas unidades, tá? E nesse sentido, essa tabelinha vale para quilômetro quadrado e quilômetro cúbico se eu colocar 2 números em cada casinha. Então, por exemplo,
6,4 quilômetros cúbicos. É cúbico? Pode ser cúbico mesmo. É quantos metros quadrados? Quantos? Melhor, vamos piorar. 6,4 quilômetros quadrados são quantos decâmetros cúbicos? São quantos decâmetros cúbicos? Mesma coisa, mesma tabelinha. Põe metro cúbico ali no meio. Tem que dar bastante exercício disso para o aluno entender o que ele está fazendo, né? Se você não der, o professor de física vai dar, não vai ter jeito, que vai usar. Aí você põe lá, H dá dor de cabeça mesmo. 6,4. 6,4. Só que aí eu tenho que pôr 3 números em cada casinha, porque é cúbico. Se fosse quadrado, eu ponho 2. É cúbico, eu ponho 3. Então, isso aqui é 6.400.000 decâmetros cúbicos, tá? Na conversão de medidas em unidades cúbicas, eu tenho que colocar 3 em cada um. A Lília pediu para falar, você vai querer falar, Lília? Se quiser falar, eu só quero fazer mais duas observações aqui. Primeira observação, que é o seguinte. Foram inventadas 2 unidades. 2 unidades inventadas. Para facilitar. Então, veja. Ah, tá. Se você quiser falar, quer falar? Ó, 1 decâmetro quadrado é chamado de 1 are. Deixa eu ver se eu estou certo. Se 1 are é 1 decâmetro quadrado. Então, 1 are. 1 are, tá certo. 1 decâmetro quadrado é 1 are. Isso foi inventado para poder usar a tabela área, unidade área. De forma que o mais conhecido é 1 hectare. Escreve o símbolo HA. 1 hectare é 1 hectômetro quadrado, exatamente. Então, o hectare isso, é quantidade de dimensões. Exatamente. Então, 1 hectare é 1 hectômetro quadrado. Ele é variado, é baseado no SI. Você pode usar o hectare no documento. E um outro que foi inventado é que 1 decímetro cúbico é exatamente 1 litro. E para vocês decorar, 1 metro cúbico é 1.000 litros. Eu falo isso para os alunos. E 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Então, fazer essas correspondências é bem interessante. Essa unidade hectare é muito usada na nossa região e o litro também é muito usado em qualquer lugar do mundo, tá? E mais interessante sobre hectare é que é uma medida oficial e internacional, enquanto a medida alqueire é extremamente polêmica. Aqui em Muzambinho se usa o alqueire paulista. Não usa o alqueire mineiro em Muzambinho. Tem cidade que usa outros alqueires. E para piorar, eu fui perguntar para os alunos sobre a alqueire, perguntei quantos pés de café tem um alqueire, o aluno falou, uai, um pé de café. Como que um alqueire, 24.200 metros quadrados, tem um único pé de café? Os alunos começaram a rir na minha cara. Aí eu fui entender que um alqueire é 60 litros. Então, um alqueire, eu aprendi na escola que um alqueire era 24.200 metros quadrados, ou o dobro disso. Mas não, alqueire também é litro. Então, essa medida alqueire, você descobre com os alunos. Ó. Então, se você colocar um alqueire, vamos ver se tem 60 litros aqui. Um alqueire. Só está falando um alqueire de medida, tá? 48.200. Mas um alqueire de café, olha aqui, ó, como medir café por peso em lugar de alqueire. Eles estão confundindo, porque peso é uma grandeza, alqueire é uma medida. Eu fui no Google e fui deparem disso, ó, como medir café por peso e veja aqui. Não deve ser peso, né? Deve ser por quilogramas, né? Mas aí o alqueire é 60 quilos, tá? Então, sítio
de um alqueire com café. Então, um alqueire, vamos ver se tem. Um alqueire de café igual a 60 litros. 60 litros ou quilo. Então, é bem interessante. Ó, quantos litros tem um alqueire de café? Ó, o advogado conta que um alqueire equivale a 80 litros se for mineiro ou alqueirão. Entendeu? Então, essa medida alqueire é quase um sinônimo de coisa, tá? Alqueire é quase um sinônimo de coisa, porque alqueire pode ser um monte de coisa, tá? A gente não usa coisa, essa coisa, isso aqui é uma coisa, isso aqui é uma coisa. Ou trem, né? Mineiro usa trem também. Eu peguei uns trem. Mas alqueire também é uma medida que é quase significa coisa, tá? Alguém tem quer fazer algum comentário sobre medidas? Às vezes tem alguma experiência, alguma coisa interessante, algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Estão muito silenciosos. As crianças que eu dou aula querem falar até coisa que não tem nada a ver. Bom, deixa eu complementar um assunto simples aqui, que acho que é a última coisa que eu quero falar hoje, e aí depois vocês podem falar à vontade, se quiser. Se não quiser falar também, triste, mas tudo bem. Vamos lá. Como é que vocês convertem unidade de medida? Tá? Vou mostrar o jeito que é muito pedagógico e interessante para converter unidade de medida. Por exemplo, como converter metro por segundo para quilômetro por hora sem decoreba. Compensa explicar que é só multiplicar por 3,6 e dividir por 3,6? Compensa. Mas olha só, vamos entender uma lógica aqui. Depois disso aqui eu vou explicar como é que transforma quilograma por litro, quilograma por metro cúbico em grama por mililitro, tá? Então, vamos lá. 1 metro por segundo, eu vou escrever assim, 1 metro sobre 1 segundo, tá? 1 metro por segundo, eu vou escrever assim, 1 metro sobre 1 segundo. Agora, presta atenção. Ficou feio, né? Vou pôr mais. Deixa assim. Eu não quero em quilômetro por hora. Eu vou escrever, eu não quero em quilômetro por hora. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar de um jeito que esse metro vai cancelar com esse metro. Fração mesmo, ó. 1 metro que vai cancelar com esse metro. E vou colocar o quilômetro ali em cima. Você concorda que eu posso multiplicar uma fração por 1? Ela continua sendo a mesma? Se eu multiplicar essa fração aqui por 1, ela continua a mesma. Então, se eu colocar que 1000 metros é igual a 1 quilômetro, isso aqui vale 1, concorda? Essa fração de amarelo aqui, ela vale 1. Isso aqui vale 1. Eu posso multiplicar por 1 e vai continuar sendo metro por segundo. Eu coloquei isso estrategicamente para cortar metro por metro. Agora, eu quero transformar em o segundo. O segundo, eu quero cortar também. Eu quero colocar o segundo de forma que eu rapele ele aqui e aqui. E aí, 1 segundo em horas, 1 hora é 3.600 segundos, né? 1 hora, 3.600. Olha aí, cortei. Certo? Vamos lá, álgebrazinha básica, tá? Álgebrazinha básica. Vou cortar com uma cor ligeiramente diferente, ó. Vou cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros. E vou fazer continha de álgebra. 1 vezes 1 vezes 36. 36. Metro está cortado, segundo está cortado, quilômetro. Embaixo, 1 vezes 10, 10. Vezes 1, 10. Segundo e metro está cortado, sobrou hora. E pronto. Só usando álgebra, eu transformei 1 metro por segundo em quilômetro por hora. Isso foi uma das últimas coisas que eu aprendi a fazer no meu aprendizado de matemática. Eu sofria para ver essas relações. Mas olha aqui, ó. Eu fiz direitinho usando fração e eu faço qualquer conversão usando isso, tá?
Quem ensina a fazer isso é o Halliday. Você consegue fazer qualquer transformação desse jeito. Olha aqui, ó. 1 quilograma por metro cúbico são quantos gramas por litro? Então, vamos lá. 1 quilograma sobre 1 metro cúbico. Certo? Aí, eu quero em gramas. Então, quilograma embaixo, grama em cima. Para quê? Para eu poder cortar a grama com grama. Então, beleza. 1000 gramas é igual a 1 quilo. Certo? Que isso aqui é igual a 1. Então, eu posso multiplicar, vai continuar tendo o mesmo valor. Espera aí que a mesa editorizadora, e ela trava um negócio aqui às vezes. Eu aperto o botão errado, e aí ela começa a escrever até eu desapertar. Certo? Agora, metro cúbico eu quero sumir. Eu sei que 1 metro cúbico são 1000 litros. 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, olha só, eu vou cortar metro cúbico com 1 metro cúbico. E olha que curioso, vou cortar 1000 com 1000. Então, olha que legal e que interessante. Em cima sobrou 1. Ah, eu quero em ml, né? Então, eu não quero, é grama por ml. Eu tenho que transformar litro em ml. Eu vou cortar esse com esse. Ó. Cortar esse com esse. Então, 1 litro são 1000 ml. Eu posso pôr quantas vezes eu quiser até chegar no meu objetivo. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. Grama, sobrou só grama. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1000, 1000 ml. Então, isso aqui vai dar 0,001, 10 a menos 3 gramas por mililitro. Então, isso aqui é 0,001 gramas por mililitro. Isso aqui é bem interessante, tá? E muito útil para estudar física, que você faz qualquer conversão de unidade sem ficar usando tabelinha, tá? Tem uma bem interessante que é calibrar o pneu. Quer ver? Medida de pressão, libras do pneu. Pressão, pneu, como é que chama aquele negócio de encher pneu? Manômetro? Não. Manômetro? Calibrador de pneu. Se você pegar um calibrador de pneu, a unidade de medida que ele usa é a polegada, libra por polegada ao cubo. É uma unidade de medida bem doidona, tá? Aqui não é libra, tá? É libra sobre polegada ao cubo, que aqui vai estar certo. Olha lá, olha a unidade, ó. Quilograma, tá errado, é escrito aqui, ó. Quilograma por centímetro cúbico, e a conversão para libras força por polegada quadrada, tá? Então é bem interessante que dá para você fazer esse tipo de conversão usando aquele esqueminha, tá? Pessoal, vou abrir para perguntas, comentários, observações, questionamentos. Hoje a aula está muito meia boca, mas alguém quer fazer um comentário? Vou liberar os microfones, cuidado, estou liberando. E o vídeo também. Quem quiser falar alguma coisa, está aberto o microfone para todo mundo. Semana que vem, fazer propaganda semana que vem. Eu vou ensinar um negócio que está na BNCC, que a maioria não sabe, que são os box plot. Tá? Está na BNCC, dando um spoiler da tarefa. O box plot é conteúdo obrigatório na BNCC e ele tem relação com um negócio chamado quartis. Tá? Talvez vocês não saibam o que é box plot, porque pouca gente aqui deve ter estudado isso. Se você fez medicina, odontologia, farmácia, você deve ter estudado ele. Olha o que é um box plot. Isso aqui é um box plot, ó. Essa bagulho aqui é um box plot, ó. Isso daqui vai começar a cair em Enem, vai começar a cair em prova. Eu vou explicar para vocês o que é um box plot. E eu já ensino isso na sala de aula desde uns 10 anos atrás, tá? Semana que vem vou falar para vocês sobre os box plots, amplitude interquartílica, que é mais fácil que o desvio padrão, tá? E tem bastante atividade. E se vocês olharem os livros didáticos do PNLD,
tem isso, tá? Que livro didático que a gente não consegue nem abrir, que os alunos não conseguem entender, e que são muito bagunçados, tem esse assunto, tá? Então, isso eu vou falar semana que vem, que é a última aula do curso. Comentários. Está aberto para comentários. Pode falar, Fernanda. Boa noite. Boa noite. Então, eu achei um tema extremamente interessante, porque é uma atividade que eu estou trabalhando os 6º anos e com o 8º, unidade de medida. E eu gosto muito, o professor Otávio, da prática mesmo. Eu levo trena, eu levo metro de costura, aquela fitinha métrica de costura, porque muitos deles, às vezes, você só passando no quadro, as conversões, entre outras coisas, eles se sentem, fica muito batido, fica muito decoreba. Uma vez que você começa, leva para uma área aberta e fala, vamos pegar essa trena, mostra que a trena também tem que estar reta, não, porque se der barriga vai dar diferença, né? Tem toda essa situação. Aí, na hora que eles notam, a aula fica bem mais leve e eles começam a entender e fazer automaticamente as conversões, lembrando da aula prática. Sabe o que é legal? Foi uma aula maravilhosa. Você fazer eles perguntar para eles quanto vocês acham que mede de tal lugar a tal lugar e depois medir, sabe? Isso é bem interessante. Ou perguntar medidas que já tem. Aqui em Muzambinho, eu pergunto, qual é a altura do prédio? Tem um prédio na cidade. Qual a altura do prédio? O prédio tem 40 metros, 40, alguma coisa. E tem aluno que fala que tem 500 metros. 500 metros. Entendeu? Então, os alunos não têm noção. Então, é legal você pedir para ele estimar quanto que é daqui até ali e ajuda a desenvolver esse raciocínio. Ah, é legal. Obrigada pela explicação. Mais alguém quer fazer algum comentário? Pode falar, Cristiano. Carol, Cristiano, não sei. Ah, Carol Vergênis, pode falar. Desculpa, ali, eu tô louco. Boa noite a todos. Ô, Otávio, é o Cristiano, eu sou irmão da Carol. Uhum. É o seguinte, esse detalhe que você falou, da patronização, eu acho interessante fazer uma aula assim que divide em grupos, e aí o pessoal escolhe um objeto, calculadora, tal. Aí o pessoal, a gente pede para eles fazer as medições sem usar o padrão. Aí usa o dedo, o lápis, para ver como é importante a padronização. E o pessoal fica aquela confusão, porque, deu quantos dedos, não sei o quê. Aí a gente, para explicar que é importante ter um padrão para todo mundo falar a mesma língua. Então, eu acho interessante também esse tipo de abordagem. Legal, tem até o episódio do Chaves que eles estão medindo. Eu acho Chaves fantástico. Muito bem, Cristiano. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pode falar, Lília. Oi, Otávio. Então, o que eu queria falar naquela hora é a questão de relacionar a tabela com o que você está medindo, né? Eu sempre falo para os alunos, se você está medindo comprimento, eu tenho apenas uma única dimensão. Então, eu uso metro simples. Quando eu estou medindo área, eu já tenho comprimento por largura, então são 1 metro quadrado. E volume, né, comprimento, largura e altura, metro cúbico. Então, eu sempre uso a tabelinha da cagada, eu falo para eles que é a tabelinha da cagada, e divido aí as partições dela de acordo com o que eu estou medindo. Você falou uma coisa interessante, que tem muita criança que acha que dimensão é coisa de cinema ou de alienígena. É um alienígena da outra dimensão. E dimensão é comprimento, largura e altura. Isso é dimensão. A altura pode ser profundidade, a largura pode ser espessura, mas isso é dimensão. Comprimento, altura, largura. Isso que você está falando é muito interessante. Eu achei que você ia falar uma coisa, outra coisa que é interessante, é qual medida é usual para medir cada coisa. Entendeu? Então, mas... Não é normal você medir a altura da pessoa em quilômetros.
Mas Não, pode. eu falo. A questão da dimensão, eu já falo para eles do cinema. Então, vamos ver um filme em 2D. Então, o que, que tem no desenho em 2D? Há um filme em 3D. Então, aí é que a gente vê a dimensão, no que se usa. Agora, você falou aí da medida, eu estava falando para eles essa semana sobre a necessidade de usar decimal ou fração. Né? Mas eu tenho que dividir sempre? Ou eu não vou dividir? Depende muito do que você está fazendo. Eu não chego lá na padaria e falo, quanto que custa um pão? Ah, é 3/4 de reais. Então, já não dá certo. Então, por isso, eu preciso de decimal. E se eu perguntar qual a tua altura, né? Essas coisas que a gente vai fazer nessa ligação para fazer sentido. Só a questão de dimensão, lá nos Estados Unidos, eles usam dimensão em polegada em fração. Então, eles colocam, por exemplo, a chave de boca de não sei o que 3/4. É 3/4 polegada. Mas, assim, você falou uma coisa interessante do 2D. É 2D porque ou tem comprimento e largura, ou tem comprimento e altura, ou tem largura e altura. Nunca tem 3. Tem só 2, por isso que é 2D. Duas medidas. Aí, esse que você falou de polegadas, a hora que eu estava falando de fração e decimal, eu falei, você já chegou numa casa de material de construção e pediu um cano de 0,5? Não, você não pede um cano de 0,5, você pede um cano de meia, que é meia polegada. Então, ali você usa fração. No outro, não tem como usar fração, tem que ser decimal. Então, para ele poder fazer essa ligação de quando é necessário cada um. Eu virei agora, se não falar o que está medindo, vocês têm a liberdade de escolher. Então, uma outra coisa, eu achei que você ia falar, aquela hora complementar, por exemplo, você pode medir a altura de um ser humano em quilômetros. Eu, por exemplo, tenho 0,0017 quilômetros. Não está errado, mas é estranho, porque não é normal medir a unidade do ser humano em quilômetros. Você mede ou em centímetros, 170 centímetros, ou em metro, 1,7 metros. Então, essas conversões... A gente normalmente fala 1,70 m, né? A gente mistura. Então, isso é interessante falar com o aluno. Outra coisa interessante é falar que tem unidades que são usadas. Por exemplo, arroba é uma unidade usual para medir massa de animal para abate, entendeu? E quilate é para medir joia, entendeu? Eu posso perguntar quantos quilates eu tenho e quantos arrobas eu tenho, mas não é comum, porque é uma unidade usada com outra finalidade. E é legal também mostrar na latinha de Coca-Cola que tem a medida tanto em joule quanto em caloria. Mas, continuando, alguém mais quer falar? Então, vou passar para a Ana Paula Ferreira para fazer os encerramento. À vontade, garotinho. Pessoal, boa noite. Obrigado, Otávio, pela aula. É muito bacana aí essa explanação conceitual também, né? O que é medida, o que é grandeza, esses exemplos que foram dados. Enquanto que ocorreu a aula, eu e a Priscila fomos lançando aqui as frequências com base na planilha, né? De frequência que o Gigi criou. Até eu vou colocar a planilha de hoje para vocês também marcarem a frequência da aula de hoje, tá? E vocês fiquem também à vontade de continuar o registro lá no grupo. Eu vou colocar lá no grupo também para facilitar, porque às vezes algumas pessoas já tiveram que sair um pouquinho antes, tá bom? Mas então é isso, boa noite para todo mundo. Eu vou colocar aqui, gente, e aí eu deixo agora as palavras finais para o Otávio. Estou falando de microfone desligado, mas estou encerrando, estou partindo, quero agradecer a presença de todos, estou indo, tem mais algumas horinhas para cumprir e correria aqui. Até mais, muito obrigado, pessoal. Adeus, muchachos. Só vou interromper, não consigo encerrar a aula, certo? Vocês estão liberados. Tá? Vou tirar uma fotinha, Otávio? Pode tirar. Quer abrir a câmera, gente, para a gente tirar uma